oração, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento, nós estamos aqui, Senhor. Senhor, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença. Senhor, e para nós é um privilégio poder estar aqui, saber que temos um Deus com quem contar, um Deus que está sempre com os olhos e os ouvidos atentos à oração deste lugar. Então eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, nesta tarde, que o Senhor abençoe a cada um, meu Pai, que está aqui, os que estão à distância. Senhor, abençoe o Teu povo em todo lugar. Senhor, nós precisamos do Senhor. Senhor, nós dependemos do Senhor, meu Pai, para todas as coisas. Nós dependemos do Senhor para conduzir a nossa vida. Nós dependemos do Senhor para conduzir a nossa casa, os nossos filhos. Senhor, e nós contamos com o Senhor. Meu Deus, o que seríamos de nós, meu Pai, se nós não tivéssemos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus com quem contar? Então eu quero te pedir nesta tarde, meu Pai, visita o Teu povo em todo lugar. Visita nossas crianças, Senhor, aqueles que estão vindo da escola, aqueles que estão indo, que o Senhor possa guardá-los, meu Pai, protegê-los, Senhor, guardá-los, meu Pai, de más condutas, de más companhias, de más influências. Senhor, cuida das nossas crianças, Senhor. Cuida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que nós possamos, meu Pai, ter filhos tementes ao Senhor. Então eu quero te pedir, meu Pai, nesse dia, que o Senhor vá de encontro. Senhor, vá de encontro a cada pai, a cada mãe. Senhor, porque sabemos o quanto é desafiador, meu Pai, conduzir uma família. Senhor, não é uma tarefa fácil conduzir uma família. Senhor, não é, meu Pai, uma tarefa fácil criar os filhos, meu Pai, na presença do Senhor. Exige muito de nós, meu Pai, atenção, meu Pai, porque o mundo já é do maligno, nós sabemos disso. Os nossos filhos, eles estudam em escolas onde tem crianças, meu Pai, de todo tipo, tem pessoas, mas nós estamos aqui, meu Pai, orando, clamando ao Senhor por nossos filhos e pedindo que o Senhor os guarde, meu Pai, que o Senhor os proteja e que o Senhor dê sabedoria a nós, meu Pai. Nos dê sabedoria para conduzir os nossos filhos, desde pequenininhos, meu Pai, até na fase adulta. Que possamos, meu Pai, ter ali, meu Pai, o discernimento e a sabedoria para conduzi-los no temor do Senhor. Eu entrego esta reunião nas Tuas mãos. Eu peço, meu Pai, que a partir de agora que não seja eu, mas que seja o Senhor, Espírito Santo, falando, direcionando, conduzindo tudo o que vamos falar aqui nesta tarde. Eu entrego esta reunião nas Tuas mãos e eu peço a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega o Espírito. Que Espírito é esse? E nós somos mesmo. Sente-se aí por um instante. Para mim, é desafiador estar aqui. Nós sabemos que a igreja está passando por toda essa transição, por esse momento glorioso. E para nós, assim, é muito gratificante saber que estamos indo para um nível mais alto. E bem mais alto. E ontem, na hora que a pastora Jéssica me ligou, falando para mim realizar esse culto hoje, ainda eu falei para ela, pastora, é uma sensação assim, eu não sei se eu choro, se eu dou risada, eu não sei o que eu estou sentindo. Por quê? Porque não é fácil estar aqui. A pastora Ana Paula sabe, né, ela também está aí, né, assumindo, está à frente do trabalho Forte e Corajosa, e é um desafio. Mas é o que eu vou falar daqui a pouco, né? Nós oramos, nós pedimos para Deus, e quando Deus nos entrega, às vezes nós tememos diante da situação. E nós não podemos. E isso é na nossa vida de uma forma geral. Às vezes você está orando por algo, você está pedindo por algo, e só você e Deus sabe. Porque assim,
Ninguém sabe disso. Eu sonhava em fazer o culto pais e filhos. Eu tinha esse sonho no meu coração há muito tempo. Só que eu não havia comentado com ninguém. E eu sabia que um dia Deus ia fazer. Só que quando Deus fez, qual foi a minha reação? Eu assustei. Ai, meu Deus, e agora? Mas Deus não nos dá além daquilo que possamos suportar. E que isso sirva para você também diante das situações. Que quando você estiver ali orando, pedindo algo para Deus e que algo acontecer, não é para você se desesperar, mas é para você enfrentar, para você crer. Tanto é que o título da palavra de hoje eu coloquei assim: não tenha medo, toque nas promessas. Nós não podemos temer diante daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos nos encorajar todos os dias, confiar em Deus e colocar dentro de nós: Deus tem uma promessa para mim. E eu vou seguir, independente do momento, independente da situação, independente daquilo que eu estou vivendo no momento. Sabe por quê? Falando de pais e filhos, às vezes nós oramos tanto por nossos filhos. Nós oramos tanto por uma situação, de repente, no casamento, na família. E ao invés de você ver a mudança, o qual você deseja, ao invés de você ver os seus filhos ali, tendo o desejo de estar cada dia mais na presença do Senhor, às vezes você não tem visto. Só que é uma promessa de Deus. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Vamos entrar aqui na palavra em Gênesis 16, no versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte, no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Há momentos na nossa vida que nós não queremos enfrentar aquilo que Deus tem para nós. Há momentos na nossa vida que o que nós mais queremos é fugir das situações. Só que muitas vezes nós não sabemos para onde fugir. Às vezes nós queremos fugir, às vezes nós não queremos enfrentar, só que nós não temos uma direção a seguir. Por quê? Porque Deus tem um propósito naquela situação. Aquele momento o qual você está vivendo, que para você é desafiador, é desesperador, Deus tem um propósito ali. Nós vemos que aqui, quando Agar teve a pressão ali de Sarai, ela se desesperou. Ao invés dela se manter, obedecer, confiar, não, ela quis fugir dos problemas. E se nós não nos atentarmos, nós vamos viver fugindo dos problemas, ou de enfrentar os nossos próprios sonhos. Aí diz assim no 9, disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e se sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Essa palavra, tu és o Deus que me vê, é uma palavra que mexe muito comigo. Porque muitas vezes ninguém está vendo. Muitas vezes ninguém sabe o que você está passando, o que você está enfrentando. Muitas vezes ninguém sabe qual tem sido ali a sua luta, a sua perseverança, a sua entrega diante de um propósito, de uma situação. Mas aqui, ó, eu creio que Deus deixou essa passagem registrada para quando nós nos sentirmos sozinhos, que estamos fazendo e ninguém está nos vendo, ou que não estamos sendo reconhecidos, que não estamos sendo vistos. Ele deixou essa passagem justamente para quando nos sentirmos assim, nós lermos essa frase. Olha, eu vou ler novamente. Tu
és o Deus que me vê. Isso para mim é muito forte. Eu não sei como você recebe essa palavra, mas assim, para mim, tu és o Deus que me vê. Então assim, Deus vê as minhas dores, Deus vê os meus desafios, Deus conhece as minhas fraquezas, Deus conhece o tanto que eu tenho me doado, me entregado, me dedicado. Deus tem visto o quanto eu tenho orado por esta situação. O quanto muitas vezes, muitos têm me criticado e eu tenho estado ali perseverante nesta situação. Por quê? Porque Deus é o Deus que te vê. Deus é o Deus que me vê. No momento ali que Agar estava desesperada diante da situação, ela viu que Deus estava com ela. E aqui nós podemos ver que Ismael, ele não era o filho da promessa. Mas a promessa fazia parte da vida de Ismael. Por quê? Porque ele era filho de Abraão. E havia uma promessa feita para Abraão. Então Abraão tinha uma promessa. E Ismael automaticamente estava herdando daquela promessa. Só que muitos deixam de viver suas promessas justamente por não ter o entendimento revelado daquilo que Deus quer dela diante de cada situação. Deus tem nos preparado para coisas novas, nós temos visto isso acontecer todos os dias. Como eu dizia no início, a igreja está indo para um nível mais alto, ela está indo literalmente para um outro lugar, para um outro país. E nós precisamos entender isso na nossa vida. Deus, Ele tem nos preparado para coisas novas, para um novo ciclo, para um novo tempo. E você precisa passar por este portal. Mas o que tem acontecido com muitos? Isso eu falo para o pai, para a mãe, isso eu falo para os filhos. Muitos têm temido diante da situação. Quantas são as mães que se desesperam com muito medo de não ter ali a condição de conduzir bem os seus filhos? E sabe, mãe e pai, como você vai conduzir muito bem os seus filhos? Na presença de Deus. Você não precisa temer, você não precisa se desesperar. Eu falo por mim, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um mais velho, que tem 26 anos, e eu tenho o João, que tem 15 anos. Eu sou muito sincera em dizer, eu não seria o que seria da minha vida se eu não estivesse dentro da igreja, se eu não estivesse criando os meus filhos dentro do Ministério Mudança de Vida. Por quê? Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que eu era, o que o meu marido era. E eu sei que se eu não estivesse aqui, guardado, protegido por Deus com os meus filhos, como os meus filhos estariam. Servir a Deus é um desafio diário todos os dias. Nós sabemos disso. Por quê? Porque servir a Deus não é como nós queremos. Servir a Deus exige de nós renúncia. Servir a Deus exige de nós perseverança. Exige de nós você continuar fazendo muitas vezes aquilo que você não está vendo o resultado, mas crendo na promessa. E isso tem me dado ali uma certa segurança de dizer para você com toda certeza que se você perseverar em Deus com os seus filhos, sendo conduzidos pela palavra, os seus filhos serão uma bênção. Porque os meus são uma bênção. Mas por quê? Porque eu tenho feito por onde? Tudo começa aqui. Tudo começa em nós. Deus tem uma promessa para nós. Deus tem feito uma promessa para nós. Mas só que essa promessa só vai se cumprir se eu me manter onde eu preciso me manter. E o que tem acontecido na vida de muitos pais? Diante das situações, diante das dificuldades, se abalam, param, desistem, desanimam, temem. É a palavra que eu vou dizer, que vamos ler daqui a pouco aqui. As pessoas têm medo do futuro, e o nosso futuro é o que nós estamos fazendo hoje, que é conduzindo os nossos filhos, ensinando os nossos filhos, orientando os nossos filhos, orando pelos nossos filhos, abençoando os nossos filhos. Você faz isso? Você abençoa os seus filhos todos os dias? Você recebe a bênção dos seus pais todos os dias?
Porque isso precisa ser um hábito na nossa vida. Por quê? Para que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida. No Salmo 56, 3 diz assim: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Todos nós temos que aprender a enfrentar o medo da nossa vida. Muitos têm medo de não conseguir, medo de não dar certo. Quantas são as mães, as mulheres que já estão casadas e têm medo de engravidar? Por quê? Porque não sabe se vai conseguir dar um bom futuro para os seus filhos, não sabe se vai conseguir criar os seus filhos. E como nós conseguimos conduzir e criar os nossos filhos? Na presença de Deus. É na presença de Deus que nós conseguimos criar, conduzir, educar, formar os nossos filhos. Só que tem muitos pais que ainda sentem essa insegurança. Por que muitas vezes nós falamos que tem muitos que preferem ser pais de pets? Por quê? Porque não tem um compromisso. Não tem que estar ali ensinando, orientando, abençoando. Porque assim, os nossos filhos, eles são reflexos dos pais. Nós sabemos disso. Se os seus filhos hoje, de repente, estão tendo condutas, estão tendo atitudes, estão tomando caminhos, estão agindo de alguma forma que você diz não ser correta, olhe para dentro de você. Eu sempre olhei muito para mim. Por quê? Por mais que os meus filhos, eles foram criados dentro da igreja. Eu vou falar do meu filho mais velho. Meu filho mais velho, ele foi criado dentro da igreja. Ele tinha os pais ali sendo pastores. Mas o que aconteceu? Por uma distração dos pais, ou por muitas vezes aquilo que estava dentro do coração dos pais, o filho teve que pagar um alto preço. O meu filho mais velho, ele teve as suas experiências na vida que foram dolorosas. Mas a culpa foi dele? Não, a culpa foi dos pais. E eu assumo essa responsabilidade. A falha estava em mim, a falha estava no meu marido. Por quê? Porque o tempo que era, muitas vezes, para nós consertarmos aquilo que estava dentro de nós, dar a Deus aquilo que Deus estava requerendo de nós levamos no oba-oba. Deixamos as coisas seguir naturalmente, ao invés de se atentar mais às necessidades dos filhos. Sabe o que acontece com muitos pais? A correria do dia a dia, o trabalho, muitas vezes, até mesmo a igreja. Porque assim, a sua primeira igreja, ela precisa ser a sua casa. A primeira igreja, ela precisa ser a sua família. Porque ninguém vai conseguir cuidar daquilo que não, da igreja, daquilo que está fora, se primeiro não cuidar bem da sua casa, da sua família. E tem muitas famílias que estão sendo destruídos, filhos que estão sendo muitas vezes ali se sentindo só, de pais vivos, pela correria dos pais. E na vida do meu filho mais velho foi dessa forma. Às vezes por falta de se atentar um pouco mais. Às vezes você acha que você está fazendo muito. Às vezes você acha que você está fazendo o suficiente. Mas não está. Uma distração com seus filhos pode te trazer situações dolorosas. Você pode pagar um alto preço. Porque quando você vê um filho seu sofrendo, um filho seu frustrado, um filho seu, de repente, não conseguindo crescer espiritualmente, por situações causadas por você, aí a dor é maior. Então, nós precisamos nos atentar muito sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos filhos. Aqui, quando nós falamos de medo e confiar no Senhor, nós precisamos enfrentar os nossos medos. Porque assim, a nossa confiança tem que estar no Senhor? Tem. Só que, às vezes, nós temos um medo. E esse medo é por quê? Porque nós não temos feito aquilo que precisa ser feito. Nós não temos conduzido a nossa casa, a nossa família, aquilo que Deus confiou de tão precioso nas nossas mãos, por medo. Mas por quê? Porque nós sabemos, como eu tenho dito, se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos ver porque nós estamos muitas vezes com algum sentimento de medo. Porque o problema está dentro de nós.
Então, nós precisamos ter esse entendimento. Vamos lá para 2 Timóteo 1:7. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a vida dos nossos filhos. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, ou covardia, ou medo. Mas Ele nos deu um espírito de poder, coragem e de amor, e de bom senso e disciplina pessoal. Habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Você não pode permitir que as situações mudem o seu foco, ou faça você distanciar das promessas do Senhor. E quais são as promessas do Senhor para a sua vida, para a nossa vida? Que venhamos ter paz, que Ele seria conosco. As promessas do Senhor que a nossa casa seria salva, que os nossos filhos seriam discípulos do Senhor. Então, assim, Deus tem muitas promessas para cada um de nós. E por que tem muitas pessoas que ainda não têm conseguido viver as promessas do Senhor? Porque muitas vezes ainda não tem dado a Deus aquilo que Ele tem requerido de você. Muitos de nós, quando eu falo muitos de nós, porque eu falo de mim. Quantas situações na minha vida que eu protelei por não ter dado a Deus aquilo que Ele esperava. Por não ter dado a resposta certa a Ele, quando Ele esperava. E nós precisamos ficar muito atentos a isso. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. O que Ele está requerendo de nós. O que Deus está requerendo de você, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos. Os seus filhos, de repente, eles estão aí, às vezes você olha para a sua criança, pequenininha ainda, e você diz, essa criança só chora, essa criança não para de chorar, essa criança é o tempo todo fazendo birra. Será que isso não é um problema interno da sua parte? Alguns dias atrás ainda eu dizia para uma mãe, eu falava, mãe, essa criança, ela só quer um colinho, ela só quer um chamego. Porque, às vezes, a forma dos nossos filhos, independente do tamanho, a forma deles chamar a nossa atenção é tendo alguma atitude diferente. E isso para quê? Para nos chamar a atenção. Por isso que nós, na condição de pais, nós precisamos estar muito atentos à vida dos nossos filhos, à conduta das nossas crianças, à conduta das pessoas que estão ao nosso redor. De repente, a única coisa que eles querem, que eles estão pedindo, é uma atenção. É você dar atenção. Ainda esses dias atrás, eu falei com o meu filho, e eu dizia para ele assim, olha, uma vez por mês, nós vamos sair para fazer tal coisa. Por quê? Porque eu percebi que estava faltando isso na minha vida e na vida do meu filho. É nos separar só eu e ele. Porque assim, a nossa rotina de vida é maravilhosa. Quem vê nós aqui, vocês podem ver, nós estamos sempre felizes. Meu filho é um menino muito extrovertido, ele está sempre feliz, sempre brincando, é um menino muito alegre, é uma bênção na obra, para a honra e glória do Senhor Jesus. E assim, a nossa vida é viver a obra. Ainda eu falo para ele, filho, hoje eu e você, nós não temos uma outra coisa para fazer, a não ser a obra. É aqui o nosso lugar, porque hoje só eu e ele. Quer dizer, eu, né? Porque ele já foi para o quarto dos solteiros, já me abandonou já. Mas assim, a nossa vida é a obra. Nós estamos aqui o tempo todo, só que eu não posso me esquecer que eu tenho um filho. A obra é importante na minha vida, com toda certeza. Né? Acima de tudo na minha vida é Deus, com certeza. Só que eu tenho um filho que precisa de mim. Que precisa ter os momentos, que eu preciso ter os momentos com ele. Por quantas vezes, ele fica no quarto dos solteiros, mas por quantas vezes eu chamo ele, filho, vem cá, fica um pouco aqui com a mãe, vamos conversar um pouco, e aí, como você está? Como você está espiritualmente? Como você está na escola? Me fala um pouco de você, você está feliz? O que você
tem na tua mente, o que você projeta para o seu futuro, o que você deseja, quais que são os seus sonhos. João, vamos sair, vamos fazer tal coisa junto. Por quê? Porque existe essa necessidade entre eu e ele. E muitos pais, eles não têm essa afinidade com os filhos. Nós lidamos com gente. Nós lidamos com pais, nós lidamos com filhos. A pastora Jéssica e o bispo Fernando, eles são testemunhas disso, né? O quanto, assim, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos muitos jovens dentro da igreja. E é bonito de se ver o quanto de jovens que nós temos. Só que por muitas vezes entram jovens por essas portas gritando por um pai e por uma mãe. Nós que estamos aí envolvidos com esses jovens, nós vemos a carência desses filhos, a necessidade que esses filhos têm de ter um pai presente, uma mãe presente. Aí você pode dizer, pastora, mas eles não têm pai? Não, eles têm pai. Só que às vezes eles não têm um pai e uma mãe que os ouve, que dá atenção, que compreende o medo deles, que dá ouvido aos erros deles. Porque às vezes ele vai compartilhar alguma atitude errada que ele teve e com seus pais. Os pais já não dão atenção, já critica, já ofende, já maltrata, já despreza. E não é isso que os filhos, que os nossos jovens precisam. Eles precisam ser acolhidos. Eles precisam ser amparados, eles precisam ser amados. Eu estava vendo o vídeo deles, do trabalho que eles fizeram no sábado com os nossos jovens, e eu olhando aqueles jovens, falando, brincando, respondendo ali as perguntas que eles estavam fazendo, eu fico observando isso enche meu coração de alegria. Sabe por quê? Porque nós vemos ali que os nossos jovens, eles estão caminhando no caminho certo. Mas por quê? Porque eles têm encontrado o amor de Deus. Eles têm encontrado ali a atenção, o carinho, eles têm sido encorajados todos os dias. Esse espírito de medo, de timidez, de covardia, não faz parte da vida deles. Os nossos jovens estão com espírito de ousadia, de coragem. Mas por quê? Porque eles têm recebido isso dentro da igreja. E você que é mãe, você que é pai, você precisa ter esse entendimento sobre a vida dos teus filhos, esse acolhimento com seus filhos, sair para tomar um sorvete com seus filhos, ir almoçar, jantar, ir para um parque, fazer uma caminhada, ter essa comunicação, ter esta aproximação com os seus filhos. Por quê? Porque se você não se aproximar, se você não trazer os seus filhos para perto de você, alguém vai trazer. E esse alguém pode ser um amigo na escola, esse alguém pode ser um amigo na faculdade, esse pode ser um vizinho, e de repente, esse amigo, essa pessoa não vai levar o seu filho a conduzir os seus filhos, assim como você, na condição de pai e mãe, vai conduzir. Aí, em Isaías 43:19, diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto e no meio da terra seca farei correr riachos. Qual tem sido a dificuldade de muitos? Tanto os pais, quanto os filhos, quanto aqueles que têm orado por suas vidas, por eles não verem ali, muitas vezes, aquilo que eles estão esperando. Eles não fazem questão de um pequeno sinal de Deus. Vamos falar novamente da vida dos seus filhos, dos nossos filhos. Às vezes você tem orado por seus filhos, você tem trazido seus filhos para a igreja, e ainda você não tem visto aquilo que você gostaria.
de ver nos seus filhos. Você não vê seu filho orando em casa, você não vê os seus filhos jejuando, você não vê os seus filhos lendo a Bíblia, e isso para você é um certo incômodo, você não tem tido controle diante dessa situação com os seus filhos. Ao invés de você sentar e falar, meu filho, leia, meu filho, ora, às vezes você já começa a criticar, a apontar os defeitos, a apontar os erros. E aqui, olha, a Bíblia deixa bem claro. Vou ler novamente. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova. Algo que já comecei a realizar. Deus tem promessas para nós. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto e no meio da terra seca farei correr rios. Deus está fazendo uma coisa nova na sua casa, na sua vida, no seu casamento. Às vezes você ainda não está vivendo as promessas como você gostaria, mas você não pode desprezar os pequenos sinais, os pequenos começos do mover e do agir de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Esses dias eu falava com uma mãe e ela filmou o pequenininho dela, acordando pela manhã, fazendo como somos orientados, escorregando da cama, dobrando o joelhinho e falando com Deus. Ainda o pequenininho, ela falou assim, filho, posso te dar um beijo? Disse que ele fez assim com a mãozinha, ó. Não, mamãe, primeiro eu vou falar com o meu Deus. Olha que coisa mais linda. Existe um presente maior, você ouvir isso, e a criança deve ter o quê? Uns 4 aninhos. Mas por quê? Porque tem tido ali do pai a perseverança, o ensinar, o orientar. Quer dizer, olha que o que Deus está fazendo na vida dessa criança. E muitos pais têm deixado de viver coisas grandes no Senhor, porque ainda fica pegos em, mas ele ainda não está firme na igreja, mas ele não está orando ainda. Se apegue às pequenas coisas. Seja ali, tenha um entendimento ali, pega na mão dos seus filhos, leva eles para orar com você. Abençoe a vida dos seus filhos, conduza eles, porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos firmar nas promessas, que nós venhamos confiar nele e que nós venhamos fazer a nossa parte. Porque tem muitos que exigem muito dos filhos, mas não faz. O que eu disse no início? Que os filhos, eles são reflexo dos pais. Às vezes você está cobrando, mas o seu filho não tem visto você orar, ele não tem visto você jejuar, você vem para a igreja brigando, você volta brigando. Toda vez que ele te pede uma coisa, você grita. Toda vez que ele te fala alguma coisa, você dá uma resposta ruim. E tudo isso tem entrado. E tudo isso tem entrado e tem feito com que ele vê em você o distanciamento daquilo que é orientado dentro da igreja. Porque nós que lidamos com pessoas, nós que atendemos pessoas, nós vemos isso. Quantas são as pessoas que às vezes você atende e a pessoa diz, fala, olha, mas não é bem isso na minha casa, mas não é dessa forma na minha casa. E isso para nós que estamos aqui tentando orientar, ensinar, é um desafio. Porque às vezes você vai corrigir, porque às vezes é assim, os pais chegam até nós, pedem para nós orientar os filhos, e quando você senta com os filhos para orientar esses filhos, direcionar esses filhos, os filhos, eles falam a verdade, mas o meu pai não faz, mas a minha mãe não faz. Quando nós chegamos no estacionamento, muitas vezes eles estavam brigando, e isso é o quê? E isso, infelizmente, reflete nos filhos. E aí a conduta que essa criança, que esse jovem, que esse adolescente tem tido, é justamente uma conduta sendo refletida daquilo que os pais fazem. Então, nós precisamos ter essa direção de Deus, daquilo que Deus tem para nós, porque Deus tem promessas. Deus pode fazer, mas eu estou fazendo o quê para com que essa promessa se cumpra na minha vida e na vida dos meus filhos? Deus, Ele nos dá graça para todo e qualquer tipo de situação. Às vezes você diz assim, pastora, eu tenho orado, eu tenho abençoado, mas eu não tenho visto, eu não tenho conseguido ver a mudança, mas Deus dá graça. Deus dá graça para você continuar orando. Na semana passada, a bispa falou na semana toda no programa
que o favor de Deus, a graça de Deus. E nós precisamos crer que Deus, Ele nos favorece, Ele nos dá graça para conduzir os nossos filhos e a nossa família a cada dia mais nos caminhos do Senhor. Aí, para nós começarmos a orar, vamos lá. Em Lamentações 3:21 diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele e com aqueles que o buscam. Nós precisamos ter esperança com a vida dos nossos filhos. Nós precisamos ter esperança com a nossa família, com a nossa casa. Só que para que essa esperança ela mantenha e permaneça, eu preciso perseverar. Eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso tratar as coisas de qualquer maneira e de qualquer forma. Eu preciso conduzir muito bem a minha casa. Gente, é muito sério o conduzir muito bem a sua casa. Às vezes a pessoa ela está levando a vida dela ali de uma forma, né, de qualquer maneira, de qualquer jeito, devido a todas as situações. Às vezes é um problema que ela já está vivendo no casamento, um problema na saúde, um problema ali no financeiro, e ela não se concentra ali em ter ali os seus filhos sendo conduzidos por Deus. Você precisa ter essa esperança. Você precisa ter essa confiança que, intermédio de você, intermédio da sua perseverança, da sua entrega diante de Deus, Deus vai guardar e cuidar dos seus. Eu posso dizer para você que hoje eu estou seguindo a minha vida com o meu filho. Meu marido faleceu há algum tempo. E assim, é desafiador você ser o homem e a mulher de casa para conduzir os seus filhos. O meu mais velho já é casado, já segue a vida dele. Só que eu tenho um outro de 15 anos, que assim, a necessidade de um pai na vida desse menino é muito grande. Por quê? Porque ele tem as suas dúvidas, ele tem coisas que somente o pai poderia responder. E assim, e para mim, conduzir algumas coisas, eu falo, é somente Deus mesmo, para me ajudar, para me sustentar, para me dar forças. Mas assim, eu não posso perder a minha esperança em Deus. Que eu vou concluir ali os ensinamentos que o meu filho precisa na presença de Deus. E muitos, por qualquer motivo, já desiste dos seus filhos, já não tem mais ali aquele amor, aquele cuidado, aquela dedicação em alguns pontos na vida do seu filho. E nós precisamos nos posicionar. Eu quero que esse culto de hoje, para você, além do título, né, que eu trouxe para você, não tenha medo, toque nas promessas, eu quero muito que você se posicione, que você ocupe o seu lugar. Como mãe, como esposa, que você ocupe o seu lugar como filhos, e você faça aquilo que você precisa fazer. Porque se Deus tem promessas na nossa vida, eu não posso deixar me levar pelo momento qual eu estou vivendo, pela condição o qual eu tenho. Eu preciso assumir o meu lugar que nem eu assumi o meu lugar. Eu sou mãe e pai do João hoje. E assim, custe o que custar, eu vou estar ali orando, declarando, determinando sobre a vida dele, porque ele ainda precisa de mim. O Bruno já segue a vida, já tem a sua família, mas o João ainda depende de mim. E enquanto ele depender de mim, enquanto ele estiver comigo, é eu que tenho que abençoar a vida dele.
É eu que tenho que orar por ele. É eu que tenho que perguntar, meu filho, está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? O porquê que você está agindo assim? João, por que você está tendo essa atitude? Por quê? Porque eu assumi o meu lugar. Eu tenho uma responsabilidade. Agora, cada um tem a sua na sua casa. Às vezes você está vendo as coisas caminhando por um caminho ruim, e você, por orgulho, muitas vezes por medo, por incredulidade, dúvida, você não consegue se levantar e falar, peraí, a minha família precisa de mim. A minha casa precisa de mim. Os meus filhos, o meu marido precisa de mim. A minha esposa, os meus pais precisam de mim. E você assumiu o seu lugar. Você está vendo, às vezes, ali, o seu filho indo mal na escola. Os seus filhos ali, às vezes, até mesmo entre você e seu esposo, você e sua esposa, ele tendo atitudes de rebeldia. E está tudo certo. Por quê? Porque ninguém se levanta para cuidar daquela criança. Ninguém se levanta para orar por aquela criança. Para assumir o papel e falar, meu filho, vem cá. A mamãe está aqui, o papai está aqui. O que está acontecendo? Eu estou aqui, meu filho, para te ajudar. Eu estou aqui, meu filho, para cuidar de você. Tem muitos que não. A única coisa que sabe fazer muitos pais é gritar. É cobrar, é apontar os defeitos, é apontar os erros. E como eu dizia, às vezes a única coisa que o filho quer é que você pegue no colo e diga para ele, filho, o papai está aqui, a mamãe está aqui, calma, tudo vai ficar bem. Às vezes é o que precisa. E muitos pais têm perdido esta oportunidade na vida dos seus filhos. Não tem sido o pai, não tem sido a mãe, não tem acolhido, tem tratado aquilo que o Senhor chama de herança, como algo de qualquer forma, de qualquer maneira. Ninguém trata uma herança de qualquer forma. Se você recebe uma herança, se você recebe um presente caro, algo valioso, se alguém coloca ali uma sacola de dinheiro, de repente, nas suas mãos e fala assim para você, ó, cuida disso, você vai cuidar com muito gosto, com muito carinho, com muito zelo. Só que quando se referem aos filhos, quando se referem àquilo que é sua responsabilidade, que a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, muitos têm desprezado aquilo que é de mais precioso na sua vida. E o que vai acontecer? Depois você vai ter que correr atrás, porque tudo se volta contra nós. Eu não disse que eu vivi, que pela minha distração e do meu marido, o meu filho pagou um alto preço e sobrou para quem? Para os pais. Então tem coisas na nossa vida, com os nossos filhos, que ainda é tempo, ainda tem esperança, ainda tem jeito de você se levantar como pai, de você se levantar como mãe, de você dar atenção a esses filhos. Pastora, mas o meu filho já tem 15, 16, 17. Filhos é filhos. Eu fiz uma ligação agora há pouco para o meu filho mais velho, e eu tive uma conversa com ele. Por quê? Porque eu sabia que naquele momento eu precisava falar com ele. Porque independente da idade, os filhos, eles são herança, eles são propriedade, eles são bênçãos na nossa vida. É nosso. Ainda que eles sigam a vida, mas é algo que Deus confiou nas nossas mãos. E nós não podemos deixar os nossos filhos de qualquer maneira, de qualquer forma, não. Nós precisamos ali estar atentos, dando força, motivando, encorajando. Muitas vezes o filho está um pouco abatido, é aquilo, vamos meu filho, você pode. Você consegue, você não vai deixar se levar, você não vai ceder. Deus te deu um espírito de coragem, meu filho. Então, coragem diante dessa situação, força diante dessa situação, porque nós precisamos ter nossos filhos e criar os nossos filhos com um espírito forte, um espírito determinado. Mas um espírito forte, um espírito determinado, não é aquele de ferro e fogo, só gritando, só brigando, não, é o orientando. É conduzindo, é falando, é ensinando com amor. O meu filho mais novo, o meu mais velho eu não sei, mas o meu filho mais novo, ele fala que eu sou a melhor amiga dele. Espero ser mesmo, porque se eu não for, ele vai ver. Ele sempre fala que qualquer situação,
a primeira pessoa que ele revela é a mim. E realmente eu acredito que é, porque assim, ele se abre comigo. Mas por quê? Eu estou ali do lado dele, eu não vou deixar de corrigi-lo, eu não vou deixar de puni-lo se for preciso, de fazer as cobranças, mas da forma certa, da forma correta, com muito amor, com muito carinho, explicando, orientando e sempre trazendo ele para mim. Por quê? Porque é a mim que ele tem que confiar, é a mim que ele tem que se abrir. Porque ele vai contar para quem? Para aquele que vai dar um conselho, de repente, que vai levar ele a tomar atitudes e ter decisões erradas. Mas por quê? Porque eu estou ali e mostro para os meus filhos. Filhos, eu estou aqui, a mamãe está aqui para te ajudar. E isso tem faltado com muitos pais. Tem muitos lares que estão vendo ali os seus filhos tendo condutas erradas, agindo de forma errada, e não tem conseguido ter o controle. Mas por quê? Porque não tem acolhido, só tem cobrado, só tem criticado. Eu vou falar uma coisa para você que é mãe, que é pai, você que está nos assistindo. Será que o seu filho, sua filha, eles não estão gritando por um pai e uma mãe? Será que eles não estão ali, essa atitude que ele tem tido, esse caminho qual ele está seguindo hoje, será que ainda ele não continua gritando por um colo e por uma atenção de um pai e de uma mãe? Então analisa. E não é tarde demais. Nós temos falado isso. Alguns dias atrás veio justamente essa palavra, não é tarde demais. Porque às vezes agora você olha ali e fala, pastora, mas agora o que eu faço? Pastor, agora não é tarde demais. Continue orando, coloque seus filhos na presença do Senhor, dobre os seus joelhos, clame a Deus por seus filhos, por sua família, não entrega os pontos achando que é tarde demais, nunca é tarde demais quando nós temos fé, confiança e esperança, e aquele que tem esperança significa que crê que Deus pode fazer, então Deus pode fazer na sua casa, Deus pode fazer na vida dos seus filhos, Deus pode fazer no seu casamento, Deus pode fazer em você, porque às vezes é você que está aí com o coração amargurado, com sentimentos, com dúvidas, com medo, Deus pode fazer na sua vida, basta você crer, basta você abrir o seu coração, basta você falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, Tu és o Deus que me vê, porque às vezes é o que Ele precisa, é o que Deus precisa para fazer, você reconhecer, você parar de lutar na força do seu braço, você parar de agir por si mesmo e buscar a Ele de todo o coração. Eu posso dizer para você que tem muitas coisas na nossa vida, muitas não, na verdade são todas, tudo na nossa vida, aquilo que nós não fazemos por nós fazemos por amor aos nossos filhos, porque a dor dos nossos filhos é a nossa dor. As escolhas erradas dos nossos filhos é as nossas escolhas erradas também. Então, se levanta em favor da sua casa, se levanta em favor da sua família, esteja ali, pronto ali, firmado para orar, para interceder pelos seus filhos, ainda que para você já passou de hora. Eu digo para você, que Deus está falando para você nessa tarde, que não é tarde demais, que você pode sim orar, interceder, lutar, porque Deus tem promessas, e se Ele tem promessas, Ele vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, por gentileza, com a mão no coração. Você que está conosco à distância, né? Vamos orar. Vamos apresentar a nossa casa, os nossos filhos. Vamos nos colocar diante do Senhor também. Porque nós sabemos que para conduzir uma família é um desafio. Não adianta dizer que é uma tarefa fácil. Não, é desafiador,
Conduzir uma família, criar filhos, educar, formar, é desafiador. Mas Deus, Ele nos dá graça em tudo. Lá em 2 Coríntios 12, 9, diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você tem graça. Deus nos dá graça para orar pela nossa casa. Deus nos dá graça para orar por um casamento difícil. Deus nos dá graça para orar por filhos que de repente hoje já estava, porque nós não vamos mais declarar que está rebelde, que estava rebelde, porque em nome de Jesus, os seus filhos, os nossos filhos são uma bênção. Deus dá graça para você orar por esse casamento que às vezes você já pensou em parar, pensou em desistir. Então eu quero que neste momento você fala com Deus. Você apresenta a tua vida, a tua casa, você apresenta a tua família. Fala com Deus neste momento. Decido crer e confiar em ti. Quero esta luz brilhando em mim para iluminar o meu interior. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mais vale a Tua presença aqui dentro de mim. Deus, eu só quero a Ti. Como Zacarias, buscando estou a santidade que move o Senhor. No lugar mais alto eu viverei, sonhos de uma vida que eu tanto desejei. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mais vale a Tua presença aqui dentro de mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Senhor, abençoe, meu Pai, os lares. Abençoe as famílias, Senhor.
Senhor, abençoe a cada um, meu Pai, que ora conosco nesta tarde. Senhor, visita as nossas crianças. Senhor, visita os nossos jovens, os nossos adolescentes. Senhor, visita os pais, meu Pai. Senhor, eu quero orar pelos pais, Senhor, porque tudo começa em nós. Quando nós temos condutas, quando nós temos o entendimento revelado, meu Pai, da Tua palavra. Senhor, quando nós entendemos o que o Senhor quer de nós, meu Pai, diante de cada situação, o Senhor, meu Pai, pode fazer. Então abençoe essa mãe que tem orado por esses filhos. Filhos, meu Pai, que às vezes se encontram com diagnósticos médicos. Filhos que se encontram com sentenças médicas. Senhor, eu declaro filhos curados, filhos saudáveis. Senhor, eu declaro, meu Pai, mães tendo a sabedoria, meu Pai, para lidar com diagnósticos, meu Pai. Porque quantas são as mães, meu Pai, que quando recebem diagnósticos, elas se entregam, meu Pai, elas se conformam, mas não, meu Pai, os nossos filhos, as nossas crianças, são crianças saudáveis, são crianças perfeitas, são crianças abençoadas, meu Pai. Então eu declaro saúde, eu declaro, meu Pai, a fluidez do Senhor, meu Pai, sobre a vida das nossas crianças, meu Pai. Senhor, eu declaro diagnósticos caindo por terra, eu declaro, meu Pai, situações caindo por terra, eu declaro pais se levantando, meu Pai, e crendo na cura, crendo, meu Pai, em filhos saudáveis, filhos abençoados, meu Pai, em nome de Jesus. Então, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor visita, Senhor, visita as famílias neste momento, visita os lares, Senhor, visita, meu Pai, a cada um, e que homens e mulheres se levantam e se posicionem por amor aos seus filhos, que esses pais se posicionem, meu Pai, que aquilo que eles não querem fazer por eles, por amor aos seus filhos, eles possam fazer. Porque, meu Deus, o Senhor tem promessas, meu Pai, o Senhor tem propósitos, meu Pai, e nós não podemos permitir que nós, na condição de pais, possamos impedir, meu Pai, amarrar, travar a vida dos nossos filhos. Então eu quero pedir, Senhor, abençoe a cada criança, abençoe a cada jovem, a cada adolescente. Senhor, abençoe, meu Pai, o nosso povo em todo lugar, aqueles que têm orado, aqueles que têm te buscado, mães, meu Pai, que sonham, meu Pai, ali com os seus filhos na presença do Senhor, mulheres, meu Deus, que sonham em ser mães, meu Pai, visita os úteros neste momento, Senhor, e se porventura há esterilidade, se porventura há algo, meu Pai, impedindo de uma gestação saudável, de uma gestação ser fluida, meu Pai, eu repreendo agora, em nome de Jesus, meu Pai, e eu ordeno que toda sentença, meu Pai, médica, referente, meu Pai, a essa mulher ser mãe, Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus, e eu quero pedir, meu Pai, abençoe os ventres, Senhor, abençoe os úteros, meu Pai, úteros estéreis, que não podiam gerar. Senhor, mulheres que sonham em ser mães, meu Pai, mas às vezes as coisas não têm fluído. Senhor, abençoe a cada mãe, meu Pai, que tem aí já o seu filho no ventre, que ainda não toca, mas já sente. Que seja uma gestação saudável, que seja uma gestação abençoada. Senhor, abençoe essa mãe que está com o seu bebezinho no colo. Senhor, e sabemos que quando nasce, meu Pai, é tudo novo, às vezes até assustador. Meu Pai, dê graça a essa mãe, meu Pai, com esse bebezinho, aqueles que começaram a andar, aqueles que já estão indo para a escola. Oh, Senhor, como não dizer, meu Pai, que filhos são herança do Senhor, se são tão importantes na nossa vida. Senhor, os nossos filhos nos moldam, os nossos filhos nos mudam.
Os nossos filhos faz nós nos achegarmos, meu Pai, aonde que nós não gostaríamos, mas os nossos filhos nos faz isso. Então que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada pai, a cada mãe, e que eles possam ter o entendimento do Senhor, meu Pai. O quanto é importante eles estarem onde o Senhor quer e fazer aquilo que o Senhor quer. Eu abençoo mais uma vez a cada família. Eu consagro as nossas crianças ao Senhor. Guarda cada uma delas, livra de todo mal, de abusos, de maus tratos. Senhor, livra, meu Pai, de ferimentos, de quedas. Cuida das nossas crianças, meu Pai. Que eles possam se formar a cada dia mais e crescer no temor do Senhor. Senhor, que a igreja para as nossas crianças e para as crianças do Teu povo, que a igreja possa ser ali, meu Pai, um canal, meu Pai, de bênção, que possa somar, porque a responsabilidade dos nossos filhos é nossa, mas que nós que estamos aqui possa contribuir com a formação dessas crianças. Eu abençoo essas crianças, eu abençoo a vida dos pais, eu abençoo a vida de cada um que nos acompanha neste momento. Eu consagro mais uma vez a cada pedido que se encontra neste altar, os nossos livros de oração. E eu entrego tudo nas Tuas mãos, meu Pai, que onde eu não conseguir chegar, que o Senhor possa alcançar e fazer uma obra linda na vida desses pais. Que pais possam se amadurecer, se posicionar e abrir o coração para aquilo que o Senhor pode e vai fazer, porque as Suas promessas serão cumpridas em detalhes na vida deles. Eu abençoo a vida de cada um e agradeço em nome de Jesus. Amém.